Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar do circuito integrado FAN7602B. Esse circuito integrado você vai encontrar ele nas fontes da topologia Flyback. Então vamos ao vídeo. Agora pessoal, nós vamos analisar o diagrama em bloco desse circuito integrado, que é o FAN7602B. Primeiramente nós, como sempre, começamos a falar sobre o VCC. Ele é responsável por todo o funcionamento do circuito integrado. Nesse caso, pessoal, o pino VCC sempre é alimentado por uma fonte auxiliar. Essa fonte auxiliar, ela vem do enrolamento do secundário do transformador, que é chamado a alimentação por alguns auxiliar, o bias, né? O bias. Então, neste caso, nós temos esta alimentação. Agora, o problema desta alimentação, dessa fonte, né, que vai gerar essa alimentação para este ponto é que ela só vai ter tensão depois que gerar o PWM. Então, neste caso, nós teremos que ter outra fonte de alimentação para a partida. E o fabricante aqui, através do pino 8, ele colocou aqui a tensão de start, certo? A tensão de start. Essa tensão, ela é alimentada, né, no circuito através dos resistores que vêm monitorando e trazendo essa tensão da DC Link. Quero que você assista, né, esse vídeo por completo para que você possa entender. Então, pessoal, cada circuito integrado, ele tem sua particularidade. Para você conhecer do circuito integrado, você tem que assistir o vídeo sobre o circuito integrado, porque cada um vai ter uma particularidade diferente. Por isso que tem vários datasheets, análise de datasheets no meu canal, tá? No playlist, né? Datasheet. Vou deixar acima o card para que você possa assistir os outros datasheets que foram postados na playlist, tá ok, pessoal? Então, vamos aqui neste ponto aqui. Agora nós temos essa tensão VC Start. Como já falei, essa tensão, ela entra pelo DC Link. Essa chave vai estar comutada, vejamos que essa chave está comutada, a soft start, ela vai estar comutada, certo? Neste ponto aqui. Quando alcançar a tensão aqui, ó, quando aqui alcançar a tensão, quando aqui chegar a 12 volts, neste caso aqui, eu tenho que verificar se, porventura, essa tensão chegar a 12 volts, mas não exceder 19 volts, aí eu não vou ter aqui a minha OVP, então eu vou estar aqui em zero. Está aqui em zero. Todos esses pontos aqui tem que estar em zero para ele estar funcionando. E aqui eu tenho um monitoramento aqui, a minha LUVP, que é o monitoramento da minha rede, né? Da minha rede. Caso essa minha rede aqui esteja baixa, eu não vou ter o funcionamento aqui do PWM. Não vou liberar o PWM. Ela tem que estar acima de 2 volts. Estando acima de 2 volts, neste ponto aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, então aqui vai ser menos, então vou ter zero aqui neste ponto também. Eu tenho aqui a OLP, ó, a OLP. Nesse caso aqui, esta OLP, ela só vai ser acionada quando neste ponto aqui, ó, quando nesse ponto aqui, nós estiver abaixo de 0,1 volts, abaixo de 0,1 volts. Essa tensão, ela vem lá da DC Link, certo? Ela vem lá da DC Link e aqui também está monitorando. Aqui eu vou ter uma tensão, ó, tem uma tensão, certo? Eu tenho uma tensão aqui neste ponto aqui, e essa tensão nesse ponto aqui, eu tenho que, para que eu possa partir e não entre na proteção OLP aqui nesse ponto aqui, ó, eu tenho que ter uma tensão aqui nesse ponto aqui, acima de 0,1 volts. De 0,1 volts, mas abaixo de 4 volts. Abaixo de 4 volts. Então eu tenho que ter essa tensão aqui nesse ponto aqui. Tem que ter essa tensão. E essa tensão eu vou pegar essa tensão aqui, ó, né? Vou gerar essa tensão aqui, ó, que vem lá, tá? Do ponto da DC Link. Nesse caso aqui também, ó, vendo que a particularidade, cada um sei ter um ponto diferente. Nesse ponto aqui, ó, eu vou ter aqui, a tensão tem que ser menor do que 4 volts, sendo menor do que 4 volts, eu vou ter zero aqui, ó. Então, eu tenho zero aqui nesse ponto, zero aqui, então eu completo os números de zeros aqui, ó, 0 e 0, completo o número de 0. Então, tá liberado aqui para que eu possa gerar o PWM, Caso essa proteção seja ativada, que tanto é pelo OVP ou pelo LED, só vai desativar essa proteção quando
esse VCC aqui for retirado a 0 volts, quer dizer, né, essa tensão aqui que estiver aqui nesse ponto, ela cair a 0 volts, aí quando ela cai a 0 e volta a subir de novo, voltando a subir, aí eu vou ter a meu ativação do PWM para fazer uma nova tentativa para que possa, né, vir a funcionar o CI. Então, pessoal, tendo o PWM aqui nesse ponto, ó, tendo o PWM nesse ponto aqui, agora eu vou monitorar o meu feedback. O meu feedback também vai estar monitorando o mesmo pino. Esse pino aqui ele vai monitorar o feedback, FB, vai monitorar a OLP e vai monitorar a corrente sense também. Essa corrente sense vai estar ligado no source do MOSFET. Então eu vou monitorar todo esse funcionamento aqui. Aqui está dizendo, ó, se estiver abaixo de 0.8, se estiver abaixo de 0.8, eu vou ter aqui nesse caso aqui, ó, eu vou ter a minha boost, ó, tensão boost, porque, certo? Vou ter tensão boost. Se eu tiver acima de 0.95, então eu vou ter o funcionamento normal do PWM lá em cima, do PWM, certo? Então, nós já estamos vendo aqui que aqui é de 65 kHz é a frequência que ele vai trabalhar. Então, vejamos que neste mesmo ponto aqui, ó, do offset limit, eu tenho aqui, ó, certo? Eu tenho aqui, ele vem para cá também, esse ponto aqui, ó, ele vai fazer uma base aqui, ó, PWM, certo? Vai fazer aqui uma base de PWM aqui, ó, certo? Dessa tensão aqui, ó, dessa tensão aqui. Aí, nesse caso aqui, eu tenho este ponto aqui, essa tensão não pode exceder a 4 volts. Ela vem lá do corrente sense, ó. Ela não pode exceder a 4 volts, que vai também aqui ativar o OLP. Então, certo? Então, nós temos aqui estes pontos de análise. Agora, nós vamos para o esquemático. Vamos para o esquemático. No esquemático, nós vamos confirmar estes pontos aqui e vamos ter mais detalhes, né? Para você que realmente quer aprender o funcionamento da fonte com esse circuito integrado, é bom que você também participe e assista e preste atenção nos ensinamentos, né? Preste atenção nas dicas, preste atenção em como funciona esse circuito no esquemático de uma fonte de TV, tá bom? Então, vamos ao esquemático. Então, agora nós vamos começar e confirmar aquilo que nós falamos no análise do datasheet. Aqui no pino 6, nós temos a nossa malha VCC. Vejamos que ela vem aqui, ó, da auxiliar, ó. Auxiliar, tá vendo? Auxiliar aqui, ó, que está aqui a bobina indutora auxiliar, que vem aqui para alimentar ela aqui definitivamente. Mas, no caso, o trafo não está funcionando. E o trafo não está funcionando, eu preciso da minha tensão de partida, que é a minha tensão de start, que vem aqui no pino 8. No pino 8, vejamos que essa malha, ó, vejamos que essa malha aqui está pegando a amostra e monitoramento da tensão desse link aqui, ó, desse link, certo? Desse link, né? Então, eu tendo desse link aqui, eu vou ter aqui a condução de corrente passando para o pino 6, né? E carregando este capacitor aqui, ó. Carregando esse capacitor aqui, que é muito importante esse capacitor no circuito. Esse capacitor é o capacitor de start. Se você não estiver encontrando tensão de start, você deve verificar estes pontos aqui, ó. Se tiver algum ponto em curto, não irá funcionar. Beleza? Então, elevando a tensão, como nós vimos, elevando a tensão. Então, passando de 12 volts, aí eu vou ter, né, a condição do PWM. Mas primeiro eu preciso olhar aqui neste ponto, ó, neste ponto que está ligado no pino 1. Então nós temos aqui um divisor de tensão, e nesse divisor de tensão aqui, ó, que vai aqui, ó, vem daqui também, ó, vem desse link, ó, vem desse link aqui, ó, esse ponto, certo? Desse link, ó, vem aqui desse aqui. Então neste ponto aqui, nós temos essa tensão, e essa tensão aqui neste ponto aqui é a tensão de monitoramento, né, que nós vamos ter a UVP, certo? E nós vamos ter aqui a nossa UVP. Então, tendo essa UVP, nós sabemos que essa UVP ela tem que ser acima de 2 volts, né? Acima de 2 volts. E para eu ter acima de 2 volts, a tensão desse link lá em cima, estando acima de 80 volts, eu já vou ter suficiente a tensão de 2
de 2 volts. Então eu tendo esta acima de 80 volts, então vou ter a condição, beleza, de funcionamento para o PWM, né, para o PWM, certo, pessoal? Então aqui, pessoal, agora eu preciso ter uma tensão aqui neste ponto aqui. Essa tensão aqui neste ponto, ela vai vir internamente também, ó. Ela vai vir internamente para subir essa tensão acima de 0,1 volts, 0,1 volts, vai vir internamente, beleza? Para que eu possa entender o funcionamento, vai ter um start aqui também, um start de tempo, que ele vai trazer uma tensão aqui de 1 volts para que eu possa, né, por determinado tempo, enquanto estou gerando PWM, eu possa ter alimentação maior do que a tensão OLP, beleza? Então, vai ter aqui um start aqui, de um tempo da tensão, certo? E agora nós vamos ter aqui, neste ponto, ó, nós vamos ter aqui nesse ponto, e agora eu preciso monitorar essa tensão aqui, ó. Essa tensão aqui também precisa ser monitorada, ó, porque essa tensão aqui é a tensão que vai ser a OVP, né? A OVP vai verificar aqui se essa tensão vai chegar acima de 4 volts, vai chegar acima de 4 volts. Se chegar acima de 4 volts, ela vai ativar a proteção. Então, mas nesse caso aqui, essa tensão aqui no pino 2, quando estiver em 220 volts AC, 220 volts AC, ela vai ter, lá no DC Link vai ter 310 volts, né, 310 volts. E neste ponto aqui, né, nesse ponto aqui nós vamos ter 1,74 volts. Então, seria uma tensão normal, né, seria a tensão normal e estaria gerando o PWM. Então, a partir do momento que eu tenho a condução aqui do PWM, certo? Do PWM, então eu vou ter a condução aqui do PWM e eu vou ter a condução aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, certo? Então, essa tensão aqui, ela não pode exceder a 4 volts. Ela não pode exceder a 4 volts, ó. Eu vou ter uma tensão aqui e nesse ponto aqui, essa carga que vai ser gerada, essa tensão vai ser aqui sobre esse resistor aqui, vai ser gerada uma carga, né, uma carga aonde nesse ponto aqui eu não posso exceder a 4 volts. Beleza, pessoal? Então, não excedendo a 4 volts, o funcionamento vai estar legal. O funcionamento vai estar legal. Mas agora, pessoal, eu tenho dois pontos, né? Eu tenho um ponto lá, a malha de feedback, eu preciso analisar a malha de feedback. Eu preciso analisar também a minha OLP, e preciso analisar também se caso eu venha a ter um baixo consumo, né? Baixo consumo, que é o burst. O boost, certo? Que é o boost, que tudo vai estar sendo monitorado aqui no lado secundário. Então vamos verificar aqui, vou apagar tudo aqui para não ficar muito, vou apagar aqui. Bom, pessoal, agora nós temos que analisar as tensões, né, no secundário, neste ponto e neste ponto aqui, ó. Aonde nós vamos ter as tensões aqui neste ponto, nós vamos analisar a OCP, que ele vai analisar dois circuitos da OCP, né? Vai analisar tanto no mesmo pin, mesma proteção, ele vai usar para analisar baixa corrente e alta corrente. Vai usar as duas, certo? Baixa e alta corrente. E também vou analisar aqui também, aqui nesse ponto aqui, também vamos analisar neste ponto aqui a feedback, né? Feedback aqui, certo? O FB aqui, beleza? Então nós vamos analisar esses parâmetros, né? Nesse caso aqui, ó, se eu tenho a tensão de 5 volts aqui nesse ponto, 5 volts, mas eu não tenho carga, nesse ponto aqui, a corrente aqui nesse ponto aqui, ó, vai estar toda sendo destinada a esse ponto aqui, ó. Corrente que está sendo gerada vai estar destinada a todo esse ponto aqui. Ela vai ter picos de corrente, certo? Aonde aqui eu vou ter muito consumo. Muito consumo, por quê? Porque eu vou ter aqui uma maior polarização aqui, ó. Maior polarização. E eu tendo maior polarização aqui, eu vou ter maior polarização nesse ponto aqui, ó. E eu tendo maior polarização nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, eu vou ultrapassar a 0,95 volts. Quando eu ultrapassar a
0,95 volts, estou indo em direção a 4 volts. Neste ponto aqui, eu começo a entrar em modo de burst. Então, os meus PWM, a minha radiada de PWM fica mais espaçosa, certo? Espaçosa. Neste caso, agora, caso mesmo com esta rajada aqui, essa tensão continua subindo e atinge os 4 volts, aí eu ativo a proteção. Certo? Que seria a proteção OCP, mas seria o pino de OCP, seria o mesmo processo, né? Essa tensão iria chegar ao mesmo processo aqui de 4 volts, ó, aos 4 volts, e ativaria o mesmo processo de se eu tivesse uma sobrecorrente aqui, certo? Então teria essa mesma condição, beleza? Então, pessoal, nesse caso aqui nós temos essa condição, entendeu? Nós temos essa condição agora. Agora vamos analisar outro ponto, né, que é de autoconsumo. Então vou aqui novamente limpar aqui, Agora nós vamos ter autoconsumo. Autoconsumo, o que vai acontecer? Eu tenho 5 volts aqui, mas só que houve um autoconsumo e uma carga excessiva aqui neste ponto. Esses 5 volts cai para 4,7 volts. Caindo para 4,7 volts, o que irá acontecer? Irá fazer com que haja uma corrente excessiva para esse ponto, e essa corrente excessiva para esse ponto vai fazer com que haja uma queda de tensão aqui. Havendo uma queda de tensão aqui, aonde eu chegaria a 2,5, eu cairia para 2,3. E eu caindo para 2,3 ou 2,4, abaixo da polarização aqui, deste ponto aqui, eu corto este diodo, certo? Eu corto esta iluminação. Cortando essa iluminação, eu também corto esse transistor aqui, ó. Cortando esse transistor aqui, esse transistor fica a condição de 0,1 volts, que é a minha proteção OLP. Então, neste ponto aqui, ó, eu caio para 0,1 volts e entro em proteção OLP. Vai funcionar esse circuito integrado nesta fonte, que esse circuito integrado é o FAN, né? É o FAN 7602. Então, pessoal, é dessa forma. Não tem outro modo de você entender o funcionamento a não ser estudar. Gostaria de agradecer a você a participar dos meus vídeos, deixar o seu like, compartilhar, também se inscrever no canal, estar aqui junto conosco, participando desta odisseia de datasheets, tá bom, pessoal? Um abraço e tudo de bom para vocês.